Vamos então, eu sou Joelma, diretora da divisão B. Tenho a alegria de receber vocês aqui nessa noite festiva, noite da competição da nossa área, em que nós vamos conhecer 5 discursos preparados maravilhosos, que venceram etapas dentro dos seus clubes, dentro da sua área, e chegaram até esse estágio em que a gente vai poder desfrutar desse presente que vai ser entregue por cada uma das pessoas que vieram competir nessa noite. Portanto, eu quero dar abertura a esse evento festivo, agradecendo a presença de cada um. Tem aqui vários presidentes de clubes, tem clube que fez happy hour para poder, acompanhar o desenvolvimento do campeonato, tá junto aí, unido para apreciar o que nós vamos entregar hoje. Eu quero fazer uma primeira questão de ordem aqui do nosso campeonato, que é o sorteio da ordem dos competidores. Nós temos 5 competidores que vão se apresentar nessa noite. Eu vou fazer um joguinho de A, B, A, E, I, O, U, já que são 5 competidores, né? Então, eu vou fazer um jogo aqui, A, E, I, O, U, e eu vou pedir para Elaine, que é a nossa auxiliadora, aqui também diretora de área da divisão A, né, da outra divisão aqui do nosso clube. Eu vou pedir para a Elaine ir me falando assim, em ordem aleatória. É, como você arrumaria, Elaine, as letrinhas A, E, I, O, U, da forma que você achar melhor? Se você achar melhor ser O, U, I, A, E, ou I, O, U, A, E, você que me diz, e a ordem que você me disser vai ser a ordem dos nossos competidores que eu vou revelar para vocês em seguida. O-I-E-A-U. Muito bem. Repetindo, O, I, E, A, O-I-E-A-U. Aleatoriamente, a letra I pertence ao Ezequiel. Então, Ezequiel vai ser o nosso segundo competidor nesta noite. A letra O pertence ao Adnilton, então ele vai ser o nosso primeiro competidor nesta noite. A letra E pertence a Laura, então a Laura vai ser a nossa terceira competidora nesta noite. A letra A pertence a Ieda, então a Ieda vai ser a nossa quarta apresentação desta noite. E a letra U vai ser do nosso amigo Carlo, o nosso quinto a se apresentar. Então, repetindo, para todos conhecerem, o primeiro vai ser o Adnilton, segundo, Ezequiel, terceiro, Laura, quarto, Ieda e quinto, Carlo. Seguindo a ordem aí que a Elaine escolheu, O-I-E-A-U. Muito excelente, muito obrigado. Só fazendo uma confirmação de todos presentes, temos aqui então a Adnilton, que eu já estou vendo na minha telinha. Gostaria de fazer uma confirmação a respeito do timer. Ralph, me dá um apoio aí, por favor. Vinícius está aqui presente como nosso timer, confirmando. Sim, Oi, Vinícius, boa tudo bem? Boa noite. noite. Só testando aí, pessoal, o Vinícius é o timer, portanto, competidores, juízes, quem mais desejar, dá um pin na figurinha do Vinícius para que ele fique em primeiro plano na sua tela. Eu também vou fazer isso neste momento. E aí, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe como é que isso funciona, é só você localizar o Vinícius aí dentre as fotos das pessoas, vai no três pontinhos e coloca a palavra PIN, que na minha versão aqui do computador é a quinta opção. Então, já dei o PIN aqui na figura do Vinícius, ele que vai controlar o nosso tempo. Quero confirmar as regras do nosso campeonato, serão 5 discursos preparados. Esses discursos têm a duração entre 5 e 7 minutos, duração máxima de 7 minutos, duração ideal de 5 minutos. Aos 6 minutos, a gente vai considerar que já está na luz amarela. Então, o Vinícius ele vai dar a cor verde quando a pessoa alcançar 5 minutos da sua apresentação, ele vai dar a cor amarela
quando alcançar 6 minutos de apresentação, e ele vai dar a cor vermelha quando alcançar 7 minutos de apresentação. O nosso tempo limite é 7 minutos, e se você por acaso vê a luz vermelha, você tem no máximo 30 segundos para concluir o seu discurso, nós encerrarmos então a sua apresentação. Vinícius, muito obrigado. Seu PIN aqui para mim está funcionando perfeitamente. Vi todas as suas 3 cores, tudo ok, só para você ficar tranquilo. Portanto, já que nós confirmamos os nossos competidores nesta ordem, repetindo, nosso primeiro competidor será o Adnilton. O Adnilton pertence ao clube Rio Toastmaster. O nosso segundo competidor vai ser o Ezequiel, ele pertence ao clube Nós Toastmaster. Terceiro competidor vai ser a Laura do Brasília Toastmaster. Quarto competidor vai ser a Ieda é do Petromaster. E o quinto competidor vai ser o Carlo que é do CDL BH. Queridos, muito maravilhoso estarmos aqui juntos. São exatamente 18 horas e 42 minutos e eu quero, então, dar início ao nosso momento de competição, que é a primeira parte da nossa reunião de hoje. Nós vamos ter 3 partes. A primeira parte é a apresentação dos competidores, a segunda parte é o tempo de organização dos juízes, em que eles vão se organizar para dar o resultado, e nesse tempo nós vamos ter um pequeno tópico surpresa aqui com os presidentes dos clubes. Já combinei com eles que a gente vai fazer uma conversinha aqui enquanto os juízes estão se organizando. E o nosso terceiro momento da reunião vai ser a grande apresentação dos vencedores da noite. Portanto, às 18 horas e 43, eu tenho a alegria de convidar para se apresentar o nosso primeiro competidor. O Adnilton é um competidor que está vindo aqui representar o clube Rio Toastmaster. Adnilton é um querido de cada um de nós, um Toastmaster de alma e coração, e ele vai trazer o discurso intitulado 100 anos não são 100 dias. Com vocês, 100 anos não são 100 dias, Adnilton. Nenhum ser humano nasce falando. Nenhum ser humano nasce dizendo: quero mamar. Para começar a falar, leva-se um tempo. E para aprender a falar, leva-se a vida toda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. 100 anos não são 100 dias. Santa Ana, Califórnia, Estados Unidos. 22 de outubro de 1924. Numa sala no porão da Associação Cristã de Moços, Ralph Smedley funda o primeiro clube Toastmasters. 6 anos depois, a sua criação atravessa as fronteiras, conquistando o Canadá. E do Canadá, o mundo. Hoje, somos milhares de clubes, todos sem fins lucrativos e um único escopo: fazer nosso semelhante crescer. E tudo começou em 1903. Smedley escreve um manual contendo 10 lições para desenvolver as habilidades interpessoais voltadas para a criação, gestão, liderança. Até onde se sabe, essa é a primeira situação em que se tem um manual de oratória na história da humanidade. História que vem de longe. Houve uma época em que, quando um de nós se perdia do grupo, agarrava-se numa rocha e ficava urrando até ser resgatado de volta para as cavernas. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E ao longo de várias transformações, as nossas cordas vocais fizeram a diferença em nos tornarem superiores às demais espécies. Desenvolvemos a habilidade neural de falar. Fomos nominando
coisas e objetos, expandindo o intelecto. E a partir do momento que começamos a nominar nossas emoções e comportamentos, a expansão tornou-se exponencial. Deixamos de andar com um saquinho cheio de pedrinhas para sabermos quantas ovelhas tínhamos e passamos a andar com um outro cheio de palavras que nos permitem mensurar e quantificar até mesmo o infinito, mostrando toda a beleza desse saquinho que nominamos de matemática. Sim, a oratória é a mãe da matemática. E se ela é a mãe da rainha das ciências, ela é a mãe de todas as ciências. Como conceber a física sem a oratória? Como conceber a termodinâmica sem a oratória? Que também é a mãe da gramática, da necessidade de se escrever o que foi dito, exatamente como foi dito, é que surge a gramática, com suas regras e símbolos, entre eles a vírgula, mostrando que naquele momento da fala houve uma pausa. E aqui, uma pausa para a seguinte pergunta: e se uma outra espécie desenvolver a habilidade de falar, o que acontecerá? O filme O Planeta dos Macacos nos mostra que o confronto tornou-se inevitável por terem dominados a oratória. Não sei como se processa, só sei que a oratória traz a reboque a liderança. Não é por acaso que no banner dos clubes está escrito lugar onde líderes são feitos. Sendo assim, se uma outra espécie estiver, como agora estamos, comemorando a oratória, significa que não estaremos mais aqui. Não há como, no mesmo planeta, habitarem duas humanidades. Bois e cavalos não pastam juntos. Porém, o que prefiro crer nesse futuro ainda por vir é um neto de nossos tatataranetos em um púlpito dizendo: 1000 anos não são 1000 dias. E até lá, nessa longa e emocionante jornada, assim como Demóstenes, que nasceu gago e tornou-se o maior orador da Grécia Antiga, quantos não irão também autodesafiarem-se? Ou ainda, alguém como eu, que até os 5 anos ninguém entendia o que eu falava. Igualmente, aos poucos, irá se libertando das amarras da timidez, das amarras dos complexos, dos traumas, da insegurança, se libertando das crenças limitantes, substituindo a superstição pelo conhecimento, gerando o sentimento de que é possível sim ser aquele orador que diante da oratória ele é um arco. E a flecha? A flecha é a retórica. Quanto mais humano for o arco, maior o poder de alcance da flecha. E o céu é o limite. Passo a palavra. Que discurso emocionado, que experiência maravilhosa para cada um de nós poder te ouvir nessa noite. Noite de campeonato é noite da nossa melhor entrega. Muito obrigado pela sua entrega, muito obrigado por podermos compartilhar esse momento com você. Eu quero dar aquele 1 minutinho para os juízes tomarem suas notas, enquanto isso, a gente vai ouvir aquela musiquinha de fundo só para contar o tempo. Por favor, Vinícius. E vamos continuar a nossa competição.
eu tenho a alegria de chamar o segundo competidor dessa noite, ele que vem representando a nossa área 21, o clube Nós Toastmaster, que indicou com alegria a participação. Quero dar as boas-vindas para você, Ezequiel. Uma alegria ter você aqui com a gente. E nessa noite, nós vamos apreciar o discurso do Ezequiel, que se titula Lógico, Lógica. Com vocês, lógico, lógica, Ezequiel. Boa noite a todos. Esta semana aconteceu um caso diferente. O carro estava sem gasolina. E logo no dia seguinte, durante a manhã, nós precisávamos sair cedo. Afinal, quem é que abastece às 7 horas da manhã o carro? Nisso, eu pensei, lá pelas 9 da noite, vou sair agora, vou abastecer o carro e passo no mercado para comprar algumas coisas. Rapidamente, ao sair, questionei a minha esposa. Amor, quer algo do mercado? E ela respondeu rapidamente. Compre 1 quilo de farinha. E se tiver ovos, traga 3. Bom, fiz todo o percurso, abasteci o carro, fui ao mercado e voltei ao apartamento. Subi com as compras e tudo mais. Já na casa, comentei que havia chegado. Coloquei as compras sobre a mesa e sentei ao sofá, avisando que estava ali. Do nada, ela me parece, com um tom estranho, e faz uma pergunta. Ezequiel, cadê os ovos? E por que você comprou 3 quilos de farinha aqui? E eu rigidamente respondi, você me disse para trazer 3 quilos de farinha. Se tivessem ovos. Eles tinham ovos, e eu trouxe os 3 quilos de farinha que você me pediu. Bom, por trás de toda essa situação que aconteceu, a lógica estava na minha resposta. Estava onde a gente estava avaliando. E é isso que acontece quando a gente está tentando resolver um problema. Seja no nosso dia a dia, seja ao criar um programa de computador, seja ao criar fórmulas de Excel, ou até para montar um discurso para vocês. Criar uma lógica onde faça sentido a ideia ou que resolva um determinado problema. Lógica, ela tem uma origem na Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles. Ele propõe uma estrutura linguística que deva ser seguida para que o enunciado tenha sentido. E este termo ele está relacionado com logos, que significa razão, palavra ou discurso. Mas para que tudo isso? Por que eu comento isso com vocês? Onde eu trabalho, eu tenho esse papel de fomentar o desenvolvimento de alguns processos que exigem muito do raciocínio lógico e essa interpretação para solucionar um problema. E por isso, eu comento com vocês. A lógica ela está comumente dentro de todas as disciplinas que a gente trabalha. Ou, em alguns casos, tendo disciplinas próprias, que promove o entendimento e o estudo desses itens no nosso dia a dia. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, por exemplo, a lógica aplicada no ensino no médio, por exemplo, ele reduz o estresse no aprendizado e no entendimento de outras matérias. Entender a lógica e utilizá-la em nossa vida nos ajuda a ser mais eficientes, a tomar melhores decisões e a crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Afinal, é através do uso racional do nosso pensamento que podemos transformar desafios em oportunidades e criar soluções que realmente fazem a diferença. A lógica, ela é aplicada em diversos pontos dentro do nosso dia a dia, independente da profissão. E eu gostaria de comentar algo que dissemina mais ainda essa tecnologia nos dias de hoje. Acredito que todos aqui tenham escutado um pouquinho sobre a função de engenheiro de prompt, a função do futuro, uma profissão do futuro, que ele trata principalmente de aplicar lógica em cima de uma mensagem que a IA nos ajuda a responder. E, por exemplo, para executar esse processo de engenharia de prompt, de entender como a IA nos responde melhor, você precisa seguir uma lógica para que a máquina interprete o que você quer. Não adianta você somente dizer uma pequena palavra que ela não vai responder de um jeito satisfatório, com certeza. Ou que pode até responder, mas que poderia ser mais completo esse. E como nós podemos exercitar isso? Quem aqui, na época do ensino fundamental, não fez
exercícios e mais exercícios de tabuada, onde aplicava a lógica de 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, ou 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, e assim por diante. Então, o exercício, ele está no nosso dia a dia. Realizando esses exercícios é uma forma de a gente exercitar a lógica, como o Sudoku também, palavras cruzadas e algumas outras coisas. Existem aplicativos, principalmente focados, que fomentam essa prática do exercício da lógica, seja ele o Fitbras, o Luminosity, entre outros. E aqui eu trago um ponto para todos vocês. Experimentem criar hipóteses para aquele fato ou ação que esteja acontecendo. Muito das fake news morrem já nesse primeiro passo. Se alguém assistiu o Fantástico esse fim de semana, apresentou exatamente esse caso. A compra do castelo pelo presidente da Ucrânia. Faz sentido a compra de um castelo pelo presidente da Ucrânia no momento de uma guerra? Então, foi um exercício de lógica. E também exercite o reconhecimento de padrões. E para quem quiser, e aqui eu fomento como vindo da área de TI, o estudo da programação e áreas correlatas. Eu acredito muito que a programação, junto com a lógica, nos ajuda a criar soluções melhores. Desta forma, não saia só executando. Pense o caso, avalie e aplique a sua lógica para solucionar o problema. Lógico. Quem não fica encantado ao ser desafiado na sua inteligência lógica? Lógico que cada um de nós acha que a sua lógica é a mais coerente, até melhor do que a do vizinho. Ezequiel, muito obrigado pelo seu discurso tão desafiador, que nos traz reflexões do nosso beabá, 1 mais 1 igual a 2, até a inteligência artificial. Você realmente está desafiando. Vou dar aquele 1 minutinho, compartilhando uma musiquinha, para que a gente possa dar esse tempinho para os nossos juízes tomarem suas notas. Curte aí 1 minutinho. Muito bem. Vamos continuar. E agora, neste momento, já estamos nos preparando para metade da nossa competição, em que a gente vai ter a alegria de receber a nossa terceira competidora dessa noite, primeira mulher a se apresentar, que é a querida Laura. Quero convidar Laura como nossa terceira participante, ela que vem do Clube Brasília Toastmaster e vai apresentar o discurso Entre Razões e Emoções. Com vocês, Entre Razões e Emoções, Laura. Eu quero começar contando para vocês do meu início de tarde hoje. Que nem a Joelma falou, meu clube está reunido hoje para poder confraternizar um pouco e também, claro, me assistir. Temos isso. Mas minha tarde começou com uma mensagem do secretário do nosso clube falando: pô, vamos pedir para eles colocarem no telão lá. A gente vai estar no complexo gastronômico e aí todo mundo vai poder te assistir. Ótima ideia, claro. Meus divertidamente entraram em parafuso. E logo, eu imaginei um copo quebrando. E o silêncio que vem depois desse copo quebrando. Porque sempre tem um silêncio depois que um copo quebra. E depois desse silêncio, no meio dele, ia surgir: meu vai lá no fundo, vamos lá, discurso, vamos lá. Depois que meus divertidamente organizaram, eles falaram: medo tá com você. O medo, assim como no filme. E depois eu me recuperei e percebi que estava aqui uma boa ideia para um discurso. Quem me viu na última fase, viu que eu comentei que eu sou uma racional de carteirinha, desde a infância. Era a pior coisa do mundo para mim, uma pessoa ser emotiva demais. Então, por que nessa minha jornada no campeonato, eu tô só falando de emoção? Primeiro discurso, na fase de clubes, eu tava falando de medo. Medo de palco, medo do ridículo. Segundo discurso, falei de razões e emoções. O terceiro seria hoje, mas eu tive a oportunidade de fazer um treinamento dentro do clube. E no sábado agora, eu trouxe um discurso sobre se conectar com as pessoas. Mas, cara, parece meio fora de personagem isso. Logo eu, que sou tão orgulhosa de tomar decisões lógicas e racionais, que a gente ouviu agora, o que está acontecendo? Eu vou contar para vocês, eu preciso de bastante atenção, que é uma coisa que eu descobri já adulta e, cara, mudou muito o que eu estou pensando. O que acontece? Todo o nosso desenvolvimento enquanto espécie é baseado nas emoções. Então, vocês acompanharam? Prestaram bastante atenção? Repetir só para garantir.
Todo o nosso desenvolvimento enquanto espécie é baseado nas emoções. O ser humano é o único ser racional. O que tá pegando? A gente tem dois jeitos principais de formar as nossas memórias. O primeiro jeito é a memória de procedimento. Então, ela é muito baseada na repetição. É como a gente aprende a andar de bicicleta, é como a gente aprende a amarrar os cadarços. E o segundo tipo de memória é o tipo de memória declarativa. Ela é basicamente o que a gente consegue colocar em palavras. Ela está ligada a outras memórias pré-existentes e ela fixa muito mais rápido quando está ligada a emoções, principalmente emoções intensas. Começando a fazer sentido. Nosso cérebro tem um jeitinho de lidar com as coisas na hora da tomada de decisão. Você de manhã pensa, vou amarrar o cadarço esquerdo e depois o direito? Ou você só vai lá e amarra o cadarço? Quando você só vai lá e amarra o cadarço, é nosso lado mais instintivo, nosso jeito de operar mais instintivo que está no comando. Ele é rápido, ele é quem protege a gente de uma pedra que está caindo, de um bicho que está vindo na nossa direção. Por outro lado, a gente tem esse segundo jeito de operar, que é o jeito mais devagar, mais analítico. Ele que permitiu a gente estar aqui conectado hoje por meio da internet, da eletricidade. É ele que permitiu a gente entender a genética, fazer modificações. E os dois têm cada um tem o seu lado para existir. E aí, como que essas coisas se interagem? Pensa numa memória muito impactante para você. Pode ser o nascimento do teu filho, a alegria que veio junto. Pode ser o nervosismo que veio de uma prova. É bem provável que você lembre muito bem desse momento. Lembre do que estava passando na TV do lado. Lembre dos cheiros do ambiente. E tudo isso contribuiu para criar essa memória que, mesmo que não se repita tanto, logo foi fixada. E meu cérebro também faz isso para outros momentos. Ao longo de todo esse desenvolvimento que a gente teve enquanto humanidade, teve momentos infinitamente mais violentos, nos quais a gente estava sempre com medo, sempre ansioso, sempre se tremendo todo. E aí, quando a gente conseguia chegar à noite, sentava todo mundo em volta da fogueira e compartilhava um pouquinho do seu dia. Batia aquela serenidade, uma calma. Nosso cérebro começou a perceber: quando eu estou compartilhando, eu sinto serenidade e calma. Gostei disso. Vou tentar fazer de novo. Isso se aplica até hoje. Quem nunca chegou num ambiente de trabalho novo e ficou meio preocupado, sem saber como se portar, o que ele devia fazer? Ou às vezes numa cidade nova, com costumes diferentes, você não sabia se você devia começar perguntando o trabalho da pessoa ou perguntando de que bairro que ela era. Então, isso continua atuando muito forte até hoje. E é uma coisa que a gente pode usar também na hora de discursar. Hoje, fazendo o discurso, eu estou falando, mas para a gente se comunicar, a gente precisa ter esse ambiente seguro para a gente poder falar e ser escutado. Então, como que a gente faz para se conectar mais com os outros? A gente primeiro tem que estar aberto a essa troca, a ter um espaço seguro, e isso tem que ficar claro tanto para você quanto para a outra pessoa. Mas aí você vai chegar para um desconhecido e falar do teu pior medo. Não, calma. Limites. Um pouquinho menos. Entenda o contexto que você está e compartilhe alguma coisa que possa engrandecer a conversa a partir daí. Hoje eu comecei meu discurso contando de um medo recém-descoberto de ser exposta no meu discurso em um telão no meio de centenas de pessoas. Eu tô vendo o pessoal aqui, não sei se eu tô num telão ou não, vou descobrir daqui a pouquinho. Mas esse foi um jeito que eu achei para começar a me conectar um pouquinho mais e começar a envolver vocês no que eu tenho para contar. Eu espero que esse discurso tenha servido para vocês ousarem depois a se conectar por meio das emoções. Muito obrigada. No hall das minhas conexões emocionais, o dia de hoje é um dia que eu criei memórias. Criei memórias que eu estou aprendendo com cada um de vocês aqui. Eu ficaria muito impactada se meu discurso estivesse sendo projetado numa grande tela para centenas de pessoas. Acho que eu não ficaria muito bem com essa informação, não. Portanto, espero que essa experiência seja bem mais positiva do que você estava pensando no primeiro momento. Estamos caminhando, então, para a nossa quarta apresentação da noite, quarta competidora que estará entregando seu discurso. E essa pessoa, antes dela se apresentar, eu vou dar aquele 1 minutinho, né, tradicional,
para os juízes conseguirem tomar as suas notas. Portanto, vamos àquela musiquinha. Maravilha! Obrigada aí pela contagem do tempo, Vinícius. Vamos partir então para a nossa quarta apresentação da noite. A nossa quarta competidora, ela está vindo do Clube Petromaster, é a Ieda. A Ieda que vai trazer o discurso Ao Longe, entre canais e ilhas. Ao longe, entre canais e ilhas, Ieda. Obrigada pela introdução, Joelma, tão empolgada. Vocês devem estar vendo aqui meu fundo de tela, né? Então, eu sei que está à noite, gente, e a gente está aqui no campeonato de oratória. Mas por que não irmos à praia? Essa aqui, Maragogi, em especial. Mas os mais mal-humorados ou não tão amantes do sol assim poderão dizer: fazer o que na praia, Eda? Vamos combinar que o que não falta é o que fazer na praia. Pegar um bronze, uma brisa, comer um biscoito Globo, tomar aquele mate gelado de água de procedência duvidosa e tomar banho de mar. Minha atividade preferida. Para mim, praia não é praia se eu não sair de lá com o cabelo molhado de água salgada. E aí, sempre que entro no mar, eu fico um tempão que eu nem conto. Fico mergulhando, desviando de ondas, mapeando os surfistas com os olhares e tentando encaixar a minha sequência de 5 braçadas. É isso mesmo, gente. Eu sou entusiasta, não sou profissional. Depois disso, ou canso, ou fico com medo de ficar muito distante da costa, ou então de ser tragada pelo arenque defumado, como já diria Agatha Christie. E aí então eu volto. Verdade, volto. Mas eu fico observando, admirada, quem se distancia ainda mais e vai virando assim um pontinho no horizonte, se confundindo com a espuma do mar. Certamente são ou goianos ou mineiros de férias. Brincadeiras à parte, pessoal. Eu sempre fico perplexa nessas situações e acho que esse sentimento iniciou na primeira vez que acompanhei uma prova televisionada de maratona aquática. Aleatório, né? Mas por que não? Era Olimpíada do Japão e vivíamos uma pandemia mundial. Para mim, o clima olímpico sempre traz um alento de esperança. Então, na terça-feira à noite, aconteceria a prova de maratona aquática feminina. Eu me organizei para assistir, sentei ali no sofá e assisti por 30 minutos. Depois disso, comecei a alternar freneticamente entre canais para acompanhar todos os esportes possíveis. E aí, então, o basquete acabou, eu voltei para a maratona e elas continuavam nadando. O handebol acabou, eu voltei para a maratona e elas continuavam nadando. Fui jantar, voltei e adivinhei, nadando. Foram quase 2 horas de prova para a primeira colocada. Ana Marcela Cunha, uma baiana, brasileiríssima. Eu, que só pensava naquele meu esforço das 5 braçadas, fiquei pensando, ela vai sair da água e desmaiar. Mas não, ela foi dar entrevista. Na entrevista, ela falou sobre seu esforço diário, sobre o suporte da equipe, sobre sua saga solitária nas águas. E falou que seu trabalho era contar ilhas. Eu achei aquilo tão poético que passei a contar as ilhas nas minhas caminhadas por aí. Além desse episódio, eu me impressionei bastante quando assisti um filme chamado Niad. O filme conta a história de uma ultramaratonista aquática chamada Diana Niad. Desde garotinha, ela tinha um sonho de cruzar a nado ininterruptamente o Estreito da Flórida,
O Estreito da Flórida é um canal que liga Flórida a Cuba. Ele possui 166 quilômetros de extensão. Aos 20 anos de idade, Niade, já nadadora profissional, decide partir para a realização do seu sonho e então fracassa. Por situações da vida, acaba se aposentando de competições esportivas ainda aos 30 anos de idade. No filme, Niade, com 62 anos, se depara com um pensamento que a inquieta. Onde está a excelência no meu dia a dia? Ao não encontrar a resposta, Niade decide voltar a treinar para realizar aquele seu sonho adormecido de criança. E depois de mais 3 tentativas frustradas por ameaça de tubarões, ferimentos por contato com águas vivas, ela chega aos 64 anos, abraçadas a Cuba. Eu tenho coletado essas pérolas entre filmes, competições esportivas, documentários, e de vez em quando eu abro a caixinha onde elas estão e lembro de contar as ilhas nas paisagens em que enxergo todo dia, me atentar para ser um pouquinho melhor naquelas situações que nos exigem mais e de não repetir sempre os mesmos erros. E agora, sempre que vou à praia, fico imaginando o que mais há ao longe entre canais e ilhas. Na dúvida, agora eu dou 6 braçadas. Passo a palavra a Joelma para o Chimacho da noite. Entre canais e ilhas, a gente vai dando as nossas braçadinhas. Eu estou morrendo de inspiração com essa sua imagem aí de fundo, pensando nesse sol quente que nos aguarda nessa primavera, quase verão. Amanhã, sabadão, o dia da gente poder relaxar um pouquinho. Muito obrigado pelo discurso que você trouxe para a gente, Eda. Vamos dar aquele 1 minutinho para os nossos juízes se organizarem e poderem fazer as suas anotações. Mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês o meu lindo áudio. Vamos desfrutar de 1 minutinho. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. E no final desse primeiro bloco, a gente vai ouvir o nosso último discurso da noite, preparado especialmente para a nossa competição da Divisão B. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Carlo, ele que pertence ao clube CDL BH e que vai nos abrilhantar nessa noite com o discurso O Menino e o Passarinho. O Menino e o Passarinho, com vocês, Carlo. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Carlos Eduardo Grimaldi. É um prazer, um orgulho e uma honra poder falar aqui com vocês, representando o meu clube de Belo Horizonte, o CDL BH Toastmaster. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história da minha vida, a história do Menino Livro, que é a história da minha relação com esse rapaz bonito que aparece aqui na tela com vocês, que é o Antônio Sereta Grimaldi, meu filho. O Antônio, ele nasceu numa condição muito especial e a Karine, minha esposa, faleceu 1 mês depois dele nascer. Então eu carrego toda a responsabilidade, com muito orgulho, de poder criar uma pessoa com valores sólidos. E na pandemia, especificamente em junho de 2001, nós tivemos a oportunidade de viver um momento mágico, um momento muito bonito, que foi transformador na nossa relação. Eu estava fazendo aula de teatro online, como todos vocês tiveram a oportunidade de viver esse momento online, e durante minha última apresentação do semestre, naquela euforia toda, eu tinha 3 cenas naquela situação. Uma cena no meu quarto, uma outra na varanda e a minha terceira cena no escritório. Para quem já fez teatro sabe como que é aquela correria, aquela intensidade. E ao longo da movimentação, da montagem do primeiro cenário para o segundo cenário, que ficava na minha varanda, eu tive a oportunidade de ver em cima da mesa
um passarinho muito pequenininho que tinha caído do ninho, desse ninho que vocês podem observar aqui em cima, especificamente dentro dessa imagem rosa. Ao longo daquela correria, eu só peguei aquele passarinho e devolvi para o lugar da mãe e segui a vida feliz. Mas à noite, no final do dia, sentado na mesa de jantar com minha mãe, minha irmã e meu filho, eu comentei um pouco dessa história e a gente voltou no ninho para visitar, para entender o que tinha acontecido. E, para a nossa surpresa, a mãe não voltou. Ela simplesmente abandonou aquele serzinho indefeso no ninho. A minha irmã é médica, cirurgiã intensivista, e naquele momento nós entramos num debate da necessidade do suporte à vida. Minha irmã era totalmente contra eu dar o suporte à vida, não era a minha função naquele momento, era uma função dos pais do passarinho, mas em respeito ao meu filho, em respeito àquela emoção e o que a gente estava vivendo naquele momento, eu coloquei o passarinho para dentro de casa e vocês podem conhecer aqui conosco o Rolinho, que foi o nome que o meu filho deu para ele naquele momento. Então, aquela noite foi uma noite muito complexa. A gente teve que improvisar uma caixa, um ninho pequeno, colocamos um algodão, uma lâmpada incandescente daquelas que a gente coloca para aqueles pintinhos que a gente ganha quando a gente era criança. A gente não sabia o que fazer. Foi uma noite de estudos, uma noite de entendimento, assisti muito YouTube, procurei saber o que fazer com esse passarinho, até que no dia seguinte, vocês podem perceber que, além do desafio de fazer o para casa de todos os dias, a gente tinha que dar comida e cuidar do nosso querido Rolinho. Aqui na imagem, somos eu e o Antônio alimentando o Rolinho. E o Rolinho, rapidamente, com aquele jeitinho dele, singelo e meigo de ser, ele preencheu a nossa casa. E aí eu já podia perceber que, como vocês podem observar, o meu avô já levava ele para suas atividades de dia, para tomar sol na varanda, e ele rapidamente passou a fazer parte da nossa família. E, sendo membro da nossa família, estávamos todos aqui, ó, como você pode observar nessa imagem, o Rolinho em cima dessa cadeira azul tomando sol, o meu avô também tomando sol, observando, a nossa cachorrinha Shih Tzu, a Matilda no chão, também descansando, e o Antônio. Nós vivemos, gente, uma vida muito harmônica durante um momento muito gostoso da nossa experiência, da nossa vida. E o momento que nos ensinou muito na nossa relação foi o momento da aula do voo. Basicamente, nós humanos, tivemos que ensinar o Rolinho a voar. A gente colocava ele na nossa mão, aí primeiro a gente descia ela devagarzinho, assim, e aí eles desciam batendo asinha. Depois a gente colocava a mão aberta, tirava a mão e ele ia descendo até o chão. Obviamente, o Rolinho teve muito mais dificuldade de aprender a voar conosco do que com a sua própria família. Porém, isso foi transformador para a gente. E, pessoal, essa história bonita, ela tem um desenrolar mais interessante ainda. Porque num belo sábado de sol, nós saímos para fazer compra no supermercado. Eu, Antônio e a minha mãe, e deixamos a casa como ela sempre fica. Quando nós voltamos para casa, ficamos lá, procuramos, o Antônio saiu correndo, procurou o Rolinho. Pai, cadê o Rolinho? Ele saiu gritando a Matilda, saiu gritando o Rolinho. E aí, de repente, me aparece a Matilda correndo, com o Rolinho na boca. Nós ficamos em silêncio. Peguei o Rolinho no chão e, de repente, a gente percebeu que o Rolinho estava com o bico aberto e estava morto. Naquela hora, o Antônio olhou para mim e falou: pai, faz o Rolinho viver. Eu respondi: filho, eu não tenho esse poder. E nesse momento, a morte deixou de ser abstrata. A morte deixou de ser estrelinha. A morte deixou de ser um anjinho e virou só morte. Foi uma hora muito triste. Meu filho em prantos. Eu também comecei a chorar. Peguei ele, a gente se dirigiu até a frente da casa, debaixo do pé de jabuticaba. A gente cavou um buraquinho no chão, enterramos o Rolinho.
colocamos flores e rezamos para ele. Nesse momento, duas lições muito importantes vieram para a gente. Que os pets têm a capacidade de nos ensinar lições valiosíssimas para nossos filhos, lições que nem mesmo nós temos condições de ensinar. E para mim fez todo sentido saber que a vida precisa de suporte no momento que é necessário. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa noite. Passa a palavra, Joelma. Que discurso emocionante para fechar esse bloco em que a vida é tão valorizada, em que a vida é o nosso maior patrimônio e ela tem que ser celebrada todos os dias. Viva a vida! Obrigado pelo discurso que você entregou para a gente aqui, Carlos. Vamos colocar aquele 1 minutinho de música para os nossos juízes poderem fazer suas anotações. Queridos e queridas, olha, nós estamos neste momento com 30 conexões, já tivemos 32 conexões, é um campeonato mega, hiper, ultra prestigiado, e nós estamos, então, caminhando para a segunda parte do nosso evento. A primeira parte foram essas apresentações esplêndidas que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, e agora, na segunda parte do nosso evento, em que os nossos juízes estão organizando as notas, decidindo quem serão os campeões da divisão B. Eu combinei com alguns presidentes dos clubes que se apresentaram aqui nessa noite para que a gente batesse assim, um pequeno papo, fizesse um tópico surpresa, falando da experiência de ser clube Toastmaster e como eu gostaria de apresentar para vocês esses presidentes incríveis. Então, eu gostaria de convidar alguns que eu combinei. Uma já estou vendo aqui na minha tela, que é a Janaína. Janaína é presidente do Rio Toastmaster, clube comunitário, querido, que se reúne aqui no centro do Rio de Janeiro. Jana, que alegria ter você aqui com a gente, que alegria ter várias pessoas do Rio Toastmaster aqui prestigiando o Adnilton na sua apresentação. Eu queria te perguntar, Jana, como é a experiência de ser um clube comunitário, de trazer essa experiência Toastmaster de uma forma aberta para toda a comunidade através das redes sociais? Como é que vocês interpretam essa experiência de uma forma tão ampla? Você não está assim dentro de uma empresa que tem um público, você está no oceano. Sua rede está lá, sua rede Toastmaster está lá. O que é essa experiência de ser clube comunitário no Rio de Janeiro? Oi, Joelma, boa noite a todos. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é uma ótima experiência, porque a gente recebe diversas pessoas, então a gente com diversos tipos de experiência, de todas as profissões possíveis, a gente tem estrangeiros no clube, então a gente tem uma diversidade muito grande de experiências e de histórias que a gente ouve lá no clube todo dia. Isso torna as nossas reuniões muito dinâmicas. Eu não tenho experiência de clube de empresa, então eu não sei nem como comparar, né? Mas eu acho que o fato da gente ser comunitário traz uma riqueza para a gente que em empresas que tendem a ter pessoas ali que são, às vezes, da mesma área, da mesma empresa, com a mesma profissão. Então, a gente tem uma diversidade que é muito interessante, traz muita riqueza para o clube. Obrigada, Jana. Já fui em várias reuniões do Rio Toastmaster e, de fato, é raro ter uma reunião que não tem um estrangeiro, um falante nativo de língua inglesa, muitos deles aprendendo português, então a interação é sempre muito bacana. Clube presencial. E nesse link aí com o clube presencial, eu gostaria de conversar um pouquinho com o Breno. O Breno, ele é presidente do CDL BH. E o CDL BH é um clube que não tem essa experiência online. Hoje ele estava me perguntando como é que eu faço no Zoom? Como é que a gente bota uma coisa? Como é que a gente faz outra? Ele nem tinha muito essas habilidades zoonásticas que a gente foi adquirindo por ser clube híbrido ou ser clube online. Então, Breno, se você puder falar para a gente como é ser um clube 100% presencial, funcionando dentro de uma instituição, como é o CDL. Como é que é a experiência Toastmaster que vocês têm
experimentado. João, muito boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Parabéns aí a todos os oradores, discursos fantásticos e não queria estar na pele dos jurados, não. Vai ser com certeza decisão muito difícil. O CDL BH Toastmasters, para quem não conhece, a CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas, está presente no Brasil todo. Aqui em Minas Gerais, né, tem várias câmaras lojistas, nós estamos na CDL BH Toastmasters e criamos um clube, então, com empresas associadas dos mais diversos segmentos possíveis. Ele é como se fosse um clube corporativo, que ele é fechado, a gente aceita alguns visitantes, mas para a pessoa se associar, se tornar membro, ela precisa se associar também à CDL BH. E no nosso caso, é o CDL Jovem, ou seja, são pessoas de até no máximo 40 anos. Então, para a gente, assim, é sempre um desafio, porque todos são empresários, então a gente concorre, né, com viagens, com as atividades das empresas, as atividades também domésticas que cada um tem, os filhos, etc. e tal, e é um desafio muito grande, mas no nosso caso a gente faz muita questão e é muito feliz por conseguir fazer os nossos encontros presenciais. Eles ocorrem a cada 15 dias, o clube foi fundado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, para fechar com chave aí realmente o empresário. Fundamos com 30 membros e fizemos a renovação de 26 membros e já tivemos mais 3 adesões. Então, atualmente é o único clube aqui de Belo Horizonte. O pessoal está gostando, a gente está evoluindo muito e realmente a gente não tem a experiência do online. Então, estou aqui feliz em estar participando com vocês e agradeço pela palavra, viu, Joême? Parabéns aí pela condução da reunião. Muito obrigado. Ah, Breno, a gente que agradece a oportunidade de conhecer você, conhecer o Carlo, que trouxe esse discurso maravilhoso para a gente essa noite. Saber que os comerciantes, as pessoas que estão envolvidas com vendas, têm essa necessidade tão grande de se comunicar bem, de ser assertivo, de ser rápido, de ser objetivo, de conseguir fazer a sua venda com presteza. Então, que bom que a Toastmaster é um método que está podendo ajudar vocês nessa missão. Eu fico muito contente de ouvir a experiência de vocês e de ver o quanto está agregando para pessoas como o Carlo, que se apresentou aqui nessa noite. Parabéns, Breno, valeu demais. Por falar em presencial, eu não posso deixar de, aqui no meio do caminho, dar um zoom para a galera do Brasília Toastmaster, que está toda reunida junta num bar para assistir o campeonato. Inclusive, ameaçaram, né? De alguma forma, ameaçaram a Laura de apresentar o discurso dela aí na, na tela. Então, estou vendo aqui o Brasília Toastmaster na telinha. Queria só, Nayá, pessoal que está aí, se vocês estiverem me ouvindo, dá um tchauzinho aí para gente, só para a gente dar um beijo para vocês. Estou vendo aí a galera do Brasília Toastmaster. Nayá linda, queridos! Olha, pessoal, vou aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui. O Brasília Toastmaster, além de ser esse clube incrível, comunitário também, presencial, que se reúne em Brasília aos sábados, o Brasília Toastmaster ele é um incubador do nosso Clube do Livro. Vou fazer nosso jabá aqui, né, Nayá? A gente tem um Clube do Livro que é aberto a qualquer membro Toastmaster. Pessoal, eu participo desde 2022 e eu sou absolutamente viciada no nosso Clube do Livro. O Brasília é um clube híbrido, já me corrigiram aqui, obrigada pela correção, pessoal. É um clube que se reúne híbrido aos sábados, tem transmissão e também presencialmente. Eu já participei de várias reuniões do Brasília Toastmaster e tenho a alegria de ser membro do Book Club do Toastmaster. Então, se você é membro do Toastmaster, gosta de leitura, quer encontrar uma galera cabeça, que conhece tudo de livro, que sugere os melhores títulos e que a gente se reúne uma vez por mês para apresentar discursos de capítulos, né, de partes do livro que a gente leu junto. É uma experiência fantástica. Então, quero convidar aqui todos os membros, presidentes que estão aqui, incentivem os seus membros a participarem do Clube do Livro, porque é imperdível e a gente já está selecionando os livros que nós vamos ler em 2025. Então, já fiz meu jabá aqui, apresentando a galera do Brasília. Beijo para vocês, Brasília! Tudo de bom! Quero passar, então, para falar com mais um clube. E aí eu vou lá, sair de Brasília, vou dar uma chegadinha lá no Rio Grande do Sul para falar com outro clube comunitário, que é o Nós Toastmaster.
Eu quero chamar o Natan, que é presidente do nosso Toastmaster, que está aqui com a gente também. Uma situação super curiosa, porque ele não está no Rio Grande do Sul, mas ele é presidente do nosso Toastmaster. Então, eu quero que vocês conheçam um pouquinho de mais um clube comunitário, que é o nosso Toastmaster. Cadê você, Natan? Me dá um tchauzinho aí para eu te ver. Quero só dizer para vocês que a gente tem uma alegria muito grande de unir através do Toastmaster norte a sul do nosso país. Então, Natan, como é ser membro, presidente? Você que é uma pessoa super engajada, visionário, cara jovem, cheio de ideias. Como é que é presidir um clube comunitário com gente diferente, de vários lugares, nessa experiência Toastmaster? Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria saudar todas as pessoas presentes, parabenizar todo mundo que se desafiou. A gente sabe que um concurso de discursos nunca é fácil, mas eu pude acompanhar todos os discursos muito bem construídos. Meus parabéns pelo desafio que vocês assumiram hoje. E é curioso porque eu estou em Feira de Santana, Bahia, e estou presidindo um clube que está em Porto Alegre e temos associados nos mais diversos lugares do país. O Ezequiel, por exemplo, está em Brasília. Então, nós temos pessoas dos mais diversos lugares e nós compomos hoje o clube dessa forma. É um clube comunitário e é um clube que se reúne de forma remota, né? Utilizamos o Zoom como nosso espaço de encontro, e isso acaba viabilizando com que a gente possa manter a regularidade das nossas sessões, das nossas práticas. Então, tem sido uma experiência muito desafiadora, mas também muito proveitosa. E eu já aproveito esse gancho para fazer um convite para vocês. Na segunda-feira, às 19 horas, nós teremos uma prática que acontece há alguns anos dentro do clube, que é a nossa querida reunião de Halloween. É uma reunião onde nós chamaremos pessoas que já participaram do clube lá há alguns anos atrás e que estarão voltando para mostrar um pouco do que aconteceu ao longo desses anos de prática, de vivência Toastmaster, e faremos um encontro de gerações. E a vantagem de nos reunirmos de forma virtual é que todas as pessoas que estão presentes nessa sala poderão participar. Então, caso assim desejem, basta procurar o nosso Instagram, é Nós Toastmasters, e nós teremos uma reunião de Halloween, um encontro de gerações, onde faremos essa dinâmica de fortalecer as vivências que nós temos em reunião em espaços Toastmasters. Muito obrigado. Ah, Natan, que maravilha! Tá chegando aí o dia, né? Então, parabéns por essa reunião temática. Reuniões temáticas são sempre muito engajadoras. A gente gosta de se fantasiar, de botar uma música diferente, botar uma maquiagem, uma tela. Então, muito bacana. Espero que essa reunião seja o máximo e reúna essas gerações. E todo mundo que quiser participar, Natan está convidando a gente. Quero terminar com um clube corporativo. A gente falou aqui de vários clubes comunitários e o Caio, que está aqui com a gente, é meu presidente, pessoal. Ele é presidente do Petromaster e ele é um clube que funciona dentro da Petrobras, com as pessoas que estão vinculadas à Petrobras. Caio, você que está aí em Pernambuco, em Recife, conta para gente como é a experiência da Toastmaster num clube corporativo, numa empresa tão grande como a Petrobras. É incrível, Joelma. Queria falar para vocês que é incrível. Primeiramente, boa noite a vocês todos que estão aqui na reunião. Boa noite aqui aos nossos participantes do concurso. Fiquei muito orgulhoso de ver vocês representando tão bem o espírito do Toastmasters e principalmente também aqui eu estou torcendo pela Ieda, que está representando o nosso clube aqui. Mas todos vocês foram muito bem. Parabéns pelos discursos. Bem, estar num clube corporativo, apesar de a gente estar funcionando dentro da Petrobras, nós não somos patrocinados pela Petrobras. Então, é um clube que, de certa forma, restringe o seu campo de atuação, né, o seu público, mas é muito legal porque assim a gente consegue encontrar pessoas que a gente não encontraria no dia a dia de trabalho comum, principalmente numa empresa tão grande como a Petrobras. Nós somos cerca de 50 mil empregados diretos e seria muito difícil, por exemplo, eu conhecer a Joelma, que trabalha aí no Rio de Janeiro, trabalha em outra área distinta de onde eu trabalho, e estar no clube corporativo, ele permite isso, fazer esses encontros acontecerem com um pano de fundo em comum, que é a mesma empresa, e com um objetivo em comum também, que é se desenvolver em oratória, se desenvolver em liderança, buscar ser um profissional melhor. Então, é uma experiência incrível. Eu acho que quem puder aí, quem tiver a ideia de encampar isso, essa ideia, levar para sua empresa, dá muito certo. Recomendo a todo mundo. E eu mesmo já
me desenvolvi bastante e já colhi os frutos desse desenvolvimento aqui no Toastmasters. Obrigado, devolvo a palavra aí para Joelma. Obrigada, meu presidente. Que maravilha, né? Temos clubes comunitários, temos clubes corporativos, temos experiências diversas que só nos mostram que o Toastmaster é um ser que cabe dentro da realidade de cada comunidade. Cabe na realidade da comunidade empresarial, cabe na realidade dos lojistas, cabe na realidade da universidade, como a maioria dos oriundos do Brasília Toastmasters são, né, dos alunos da UNB, cabe nas realidades mais diversas, nas cidades mais diversas, essa instituição que tem 100 anos de idade e que pode nos proporcionar um aprendizado tão grande quanto a gente está tendo. São 19h45 e eu já recebi dos juízes quem são os nossos 2 competidores, ou 2 competidoras, ou um competidor e uma competidora, que estarão caminhando para a próxima fase. Nossa competição aqui, então, é da divisão B, e na próxima fase vai ser a competição entre os 2 vencedores da divisão A com os 2 vencedores da divisão B. E aí esse vai ser o campeonato do nosso distrito, ou seja, é o campeonato Brasil Toastmaster. Então, agora, às 19h46, eu vou colocar uma música especial de fundo para podermos fazer o anúncio da dupla que vai ser vencedora nessa noite e vai, então, caminhar para a próxima fase. Tem que ser um momento especial, né, pessoal? Música especial para esse momento de anúncio. Caiu na hora H. Foi muita emoção. Ela caiu bem na hora. É emoção demais com essa mulher. Pra dar um suspense a mais. É. Eu imagino que vocês todos devem estar se perguntando quem serão os nossos vencedores da próxima fase. Antes de eu anunciar os vencedores, eu quero fazer uma menção honrosa e quero dizer que, em nome da Divisão B, como diretora da Divisão B, eu vou providenciar um certificado de participação, agradecendo e reconhecendo vocês que chegaram até essa fase, que vieram representando seus clubes, suas áreas. Então, quero deixar aqui um agradecimento especial ao Adnilton, do Rio Toastmaster, como competidor dessa noite, ao Ezequiel, do Nós Toastmaster, como competidor, a Laura, do Brasília Toastmaster, como competidora, e Eda, do Petromaster, como nossa competidora da Divisão B, e o Carlos, do CDL-BH, como competidor. Vocês são mais do que vencedores, nos emocionaram imensamente com seus discursos, então tenham certeza de que vocês deram um passo a mais. E antes de eu anunciar, eu vi aqui que a Janaína botou um coraçãozinho, aí eu lembrei que a gente precisa tirar uma foto, pessoal. Então, por favor, se você ainda não abriu a sua câmera, estamos aqui com 28 conexões. Abram as câmeras. Quem quiser botar coraçãozinho na tela, pode botar, que eu aprendi com a Letéia, botar coraçãozinho na tela. Então, quem quiser botar um coraçãozinho, puder abrir sua câmera, eu vou pedir aí aos apoiadores Vinícius, Breno, Ralph, puxem os prints aí para a gente tirar a foto desse momento especial, seu melhor sorriso. Nossa competição B, competição da divisão B com tanto sucesso. Quero agradecer também aos juízes que estiveram conosco aqui, Elaine como nossa chefe dos juízes. Muito obrigado, que agora sim eu estou apta a fazer o anúncio. Orgulhosamente quero anunciar que vão avançar para o Campeonato Nacional, representando a Divisão B, 2 discursos
excepcionais que foram apresentados nessa noite. Não tem primeiro e segundo lugar, são então os 2 discursos que vão avançar para representar a divisão. E é com grande alegria que eu quero anunciar que as 2 pessoas que, além de nos emocionar, foram selecionados pelos juízes como os vencedores do nosso campeonato da divisão B, são, representando o Petromaster, a nossa querida Ieda vai avançar para o Campeonato Nacional. Parabéns, Ieda, por essa conquista, por você representar o clube, representar a nossa divisão na próxima fase. Ó, nosso coraçãozinho para você, que emocionou a todos nós com as suas braçadas espetaculares. Parabéns! Muito feliz de anunciar você como uma das nossas representantes. E a segunda representação da divisão B para a nossa próxima fase de campeonato vai ser de Carlo, do CDL BH. Carlo, você também avança para a próxima fase para representar o seu clube, a nossa divisão, no campeonato nacional, juntando aí a divisão A e a divisão B. Nós vamos ter, então, 4 discursos para escolhermos quem são os grandes vencedores do distrito, do Toastmaster Brasil. Queridos e queridas que estão conosco aqui, mais uma vez, parabéns a todos que se apresentaram. Parabéns, Carlo, do CDL BH. Parabéns, Ieda, do Petromaster. Vocês, com muita alegria, vão representar a nossa divisão na próxima fase do campeonato. Quero deixar o meu agradecimento a quem desempenhou função aqui com a gente hoje, ao Vinícius, que foi nosso timer. Parabéns, Vinícius, muito obrigado. Aos colegas juízes que estão aqui nos bastidores, ó, beijo para vocês. Luiz, que é nosso diretor de distrito, está aqui com a gente também. Quero perguntar para o Luiz se ele quer mandar um beijo, um abraço, quer dar uma palavra aqui para os nossos queridos competidores, para então a gente encerrar a reunião dessa noite, nossa competição. Queria só agradecer a presença de todos, uma sexta-feira super iluminada e super feliz, né? Parabenizar todos os competidores que participaram hoje, se colocaram aí à prova nessa sexta-feira. Todos vocês saíram vencedores de hoje, dessa etapa, porque cada vez que a gente se apresenta, a gente cria uma resiliência, a gente aprende algo. A gente nunca sai igual da forma que a gente entrou. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês e todos que prestigiaram esse evento, porque o que a gente faz é para exatamente a nossa comunidade. Então, aproveitar cada oportunidade que a gente tem de prestigiar, aprender com os colegas e de nos desafiar é o que faz, é a cola que a gente tem entre a gente. Então, parabéns a todos, vamos brilhar aí no distrito e desafio vocês, vai ter a competição no segundo semestre, que vai ser a presencial na Conferência Nacional. Então, essa competição que a gente está fazendo agora é um esquenta para tudo que vem pela frente. Então, é só o primeiro passo. Obrigado a todos pela condução, Joelma, e também pela Ilane, aí, nossa chefe de juízes. Gente, sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Um beijo, comunidade Toastmaster. Muito obrigado pela presença. Obrigada, competidores. Parabéns aos vencedores dessa noite que vão representar a nossa divisão. Um beijo, um ótimo fim de semana. Amo vocês. Tchau, tchau.